Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Acupuntura e Vida. Meu nome é Michel e vamos dar continuidade às nossas aulas de princípios básicos de medicina chinesa, continuando com os 5 elementos, com os 5 movimentos. E hoje, gente, vou falar um pouco novamente sobre a movimentação do Yin e do Yang, mas agora pensando em relação aos 5 movimentos, né? Algo que não tínhamos colocado antes. Então nós vamos novamente ver a questão do Yang dentro do Yang, o Yin dentro do Yin, o Yin dentro do Yang e o Yang dentro do Yin. Tá? Então, como já sabemos um pouco sobre a representatividade dos 5 movimentos, a gente vai ter o quê? A gente colocou lá que o fogo representa o sul, o norte representa a água, certo? E aí, pensando nos 5 elementos, nos 5 movimentos, nós lembramos que nós temos 4 estações do ano, né? Então, como representar, como colocar a Terra no meio disso tudo? E aí, quando a gente fala de Yin e Yang, o Imperador Amarelo, ou o clássico de medicina chinesa do Imperador Amarelo, fala que a Terra é o centro, ela é o extremo Yin. Né? Então, seria a Terra como a representação, enquanto a gente tem o céu como extremo Yang, a Terra seria o extremo Yin. E dentro dela e somente por ela que os movimentos acontecem. Então, por mais que a Terra seja o centro, é imprescindível que a Terra esteja forte para que os movimentos aconteçam em torno dela, certo? Então, a gente vai ter aí o fogo como característico do verão, do sul, e a água como característico do norte, do inverno, enquanto a madeira característico do leste e da primavera, e o metal característico do outono e do oeste. Então a gente vai ter esse movimento de ascensão, um movimento de subida através da madeira, o movimento de descendência ou de descida através do pulmão. E aí lembrar, gente, que não é aumentar e diminuir, mas sim subir e descer. Certo? Então, os 5 movimentos, os 5 elementos também vão estar participando ou também vão nos auxiliar a observar na movimentação e nas potências de Yin e Yang. Então, nessa questão dos movimentos e das potências, nós vamos ter que a Terra, junto com a água, são extremos Yin do corpo, o metal como Yin dentro do Yang, o fogo como Yang dentro do Yang e a madeira como Yang dentro do Yin. Então, nós vamos ter 4 potências de regulação de Yin e de Yang que me representam também os movimentos, que me representam também características dessa movimentação do Qi dentro do corpo. E, além disso, a questão também da geração, a questão do desenvolvimento, a questão do armazenamento, que nós vimos naquela tabela apresentada na aula anterior e que espero vocês já tenham decorado e já saibam todas as relações, certo? E aí, pensar essa questão de que a Terra, apesar de não ter uma estação própria, não ter uma estação do ano relacionada, por ela ser o pivô e o eixo desse movimento, dessa movimentação toda, a gente pode dizer que ela participa de todas as estações. E aí nós vamos ter a característica da tal da interestação. Então, gente, essa interestação que a Terra representa é um período de 18 dias anterior ao começo da estação e 18 dias posterior ao fim da estação. Certo? Então, quando a gente pega aqui a nossa estação, né, que é marcado, tal dia começa o verão, tal dia começa a primavera, e aí a gente vai pegar esse dia marcado, retrair 18 dias ou tirar 18 dias desse início e desse final. Então, gente, por exemplo, uma das formas de trabalhar com acupuntura é a partir dos 5 elementos, dos 5 movimentos. Então, se a gente tem uma estação, por exemplo, o verão, que é característico do fogo, nós podemos trabalhar com o próprio fogo, ou coração, intestino delgado, pericárdio e triplo aquecedor, ou também trabalharmos com quem gera esse fogo, que seria a madeira, então fígado e vesícula biliar. Porém, existe uma forma ainda de se trabalhar que é em relação ou de acordo com a estação do ano. E aí, quando entra a Terra nesse esquema?
Então, gente, essa interestação que a Terra representa, ela é um período de 18 dias anterior ao início de uma estação e 18 dias posterior a essa estação. Então, se nós pegarmos o dia que é determinado para o início dessa estação, nós vamos pegar 18 dias antes e 18 dias depois para mexer com a Terra de modo a preparar o corpo para a nova estação, para aquela estação que está vindo, ou para fortalecer o eixo, o centro, para que a movimentação das energias ocorra de acordo dentro do corpo. E aí, logo em sequência, preparar o corpo para a estação que há de vir. Certo? Falaremos um pouco disso na próxima aula. E espero que esteja compreendido de vez essa questão dos 5 movimentos, da representação de Yang dentro de Yang, Yin dentro de Yin, Yang dentro de Yin e Yin dentro de Yang em relação aos 5 movimentos. Legal? Então, nossa aula de hoje foi essa e espero que esteja tudo claro, esclarecido e que possamos dar continuidade a partir da próxima aula. Beleza? Muito obrigado pela atenção, fiquem com Deus e até a próxima!